Oi, tudo bem? Eu vou explicar a atividade de língua portuguesa da semana de 19 a 23 de outubro. Essa atividade vai ser feita nas páginas 136, 137 e 138 do livro Emai Ler e Escrever. O objetivo dessa atividade é você ler um conto para melhorar a leitura, você ampliar o vocabulário, ou seja, aprender palavras novas, palavras que você antes não conhecia. Você também vai praticar a análise do texto, perceber o que tem de interessante nesse texto, como é esse texto, e também vai perceber como é feita a caracterização de tempo, que é o tempo em que aconteceu a história, o espaço, que é onde aconteceu essa história, os personagens e os objetos. E você também vai praticar a letra cursiva. A primeira atividade que você vai fazer é a análise dos recursos linguísticos utilizados pelo autor do conto, A Bruxa e o Caldeirão. Recursos linguísticos são palavras ou expressões usadas pelo autor do texto para deixá-lo bem escrito. Ou seja, os autores de texto, eles usam algumas palavras ou então expressões que são duas ou mais palavras juntas, e isso vai mudar a escrita do texto e vai deixar o texto bem escrito, ou seja, é um texto que é interessante de você ler, que tem detalhes, que ajuda você a imaginar melhor a história. Eu vou mostrar na próxima página alguns exemplos. Com esses e outros elementos, um texto fica mais agradável de ser lido, que foi o que eu expliquei antes. Alguns desses recursos são: nesta segunda página da atividade, nós temos exemplos de caracterização de personagens ou objetos, de tempo e descrição do cenário, que é o lugar. Eu vou explicar aqui. Caracterizar é dizer como os personagens são. Por exemplo, se eu for falar minhas características, eu vou dizer que eu tenho 1,63 m de altura, que eu tenho a pele clara, os cabelos escuros e que eu uso óculos. Isso é uma descrição e também pode ser chamada de caracterização, pois eu falei minhas características. O mesmo acontece nos textos. Os autores costumam escrever as características dos personagens para nos ajudar a imaginar esses personagens. Vamos ver aqui o que está escrito. Veja este exemplo de um texto já conhecido. É o texto da Chapeuzinho Branco. Você já leu esse texto. Vamos ler junto comigo. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Aonde está a caracterização aqui? Eu vou usar uma ferramenta para te mostrar. A característica da menina é isso aqui, ó. Quando o autor escreveu que ela é uma menina de olhos e cabelos bem claros. A palavra bem claros ainda ajuda a gente a imaginar que não é só um cabelo claro ou um olho claro, que é bem claro mesmo. Agora, vamos ver como que é escrito o tempo. O tempo é quando aconteceu a história. Todas as vezes que falar quando, quer dizer que é o tempo. O tempo pode ser presente, que é o atual, o agora, o que está acontecendo neste momento.
Pode ser o passado, que é um acontecimento que já foi, que já aconteceu, ou pode ser no futuro, alguma história contada em tempos do futuro. Olhe os exemplos aqui. Há muitos e muitos anos atrás, isso é do passado, porque já aconteceu, está lá atrás. Hoje, hoje é o presente, é o tempo atual. E no ano de 2436. 2436 é no futuro, porque nós estamos em 2020. 2436 é um ano que ainda não passou. Ele está lá na frente e é bem no futuro, porque vão se passar mais de 400 anos para esse ano chegar. E existem outras formas de escrever o tempo em que acontece a história também. Em cada conto, em cada texto, o autor vai poder usar uma forma que quiser. Outro recurso linguístico é a descrição do cenário. O que é isso? É a caracterização do lugar onde a história acontece. Por exemplo, como é esse lugar onde aconteceu o conto do Chapeuzinho Branco? Está escrito no texto. Quando você ler a palavra onde, quer dizer o lugar. Vamos ler esse trecho do conto Chapeuzinho Branco para analisar. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta. Olha só, aqui está escrito onde essa história aconteceu. Numa vila, perto de uma floresta. Mas não é uma vila qualquer, é uma pequena vila. Essa palavra muda tudo. E a floresta não é uma floresta qualquer, é uma triste floresta. Você consegue imaginar uma floresta triste? Parece estranho, porque triste nós podemos falar para pessoas, mas tente imaginar uma floresta escura, com muitas árvores, com neblina, que é aquele vapor de água que deixa mais escura ainda essa floresta. Tente imaginar os sons de uma floresta triste, sons de corujas, sons de animais assustadores. Nós conseguimos imaginar. E é por isso que o autor usou estas palavras. Uma pequena vila. Não é uma vila qualquer. É uma vila bem pequena. Tudo isso são alguns dos recursos linguísticos que os autores usam nos textos. Não são todos os autores que usam. Alguns usam, outros não. E nós podemos perceber a diferença nos textos. Na atividade, nós vamos ler o trecho do Conto da Bruxa. Ele está na página 136. Pegue lá no seu livro o último parágrafo desta página. Leia junto comigo. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Olha que interessante, existem várias palavras diferentes aqui. Vamos ver o que nós precisamos encontrar aqui de recursos linguísticos. Nós precisamos encontrar no trecho do texto
as palavras que explicam como estava o caldeirão, na letra A. Na letra B, as palavras que explicam como o autor descreve o furo. E na letra C, as palavras que descrevem o que o líquido estava fazendo com o fogo. Vamos lá? Então, vamos lá? Vamos ler de novo e procurar essas informações. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Pode grifar. Mas como que estava furado? Não era muito, não, senhor. Estava furado, mas não era muito. Veja quais palavras o autor usou para explicar. Agora, nós vamos procurar como era esse furo. Eu vou mudar de cor. Como era esse furo? Um furo pequeníssimo, quase invisível. Você consegue imaginar esse furo desse jeito? Poderia ser qualquer furo, mas essas palavras ajudam a imaginar melhor. Por isso é importante ter descrições no texto. A próxima informação é: o que o líquido fez com o fogo? Furo pequeniníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos. Verter é despejar, quer dizer que a água ia derramando. E esse pinga que pinga quer dizer que era gotinha por gotinha, porque o furo era pequeníssimo. Então a água estava saindo muito devagar. E o que o líquido fez com o fogo? Vou escolher outra cor. Os líquidos iam caindo e o fogo ia apagando. Então, vamos encontrar essa informação. Ó, mas era o suficiente, ele está falando do furo, para pinga que pinga, aqui já é sobre a água, ir vertendo os líquidos, quer dizer que a água ou a sopa que ela estava preparando ia derramando do caldeirão. E o que aconteceu com o fogo por causa dessa água derramando? O fogo foi sendo apagado, olha, apagando o fogo. O que você achou dessas expressões que o autor usou? Pode me contar depois. Você acha que com esse tipo de escrita, com os recursos linguísticos, o texto fica mais fácil de ser imaginado por você? Você conseguiu?
imaginar tudo isso? E o que você achou? Você achou que são muitos detalhes? Isso deixa a história interessante? Qual a sua opinião? Depois você me conta. Agora nós vamos para a atividade 2. Leia o trecho a seguir e descubra recurso de tempo e algumas outras descrições. Esse trecho está na página 137, é o primeiro parágrafo. Olha só o que está escrito aqui, vamos ler. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela, agora, preparar as horríveis poções? Você vai circular. Vamos ver o que precisa circular. As palavras que indicam. Quando foi que a bruxa adquiriu seu famoso livro de feitiços? Bom, aqui não tem o ano, mas está dizendo a época. Vamos encontrar? Vamos lá. Foi consultar o livro de feitiços adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. É isso. Essa foi a época que essa bruxa adquiriu o livro de feitiços. Tudo isso. Porque está explicando quando que isso aconteceu. A letra B. Como o autor descreveu que é uma bruxa sem caldeirão? Vamos encontrar aqui, eu vou mudar de cor. Vamos continuar a leitura. Folheou, quer dizer o livro, né? De ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. O que havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão, olha, uma bruxa sem caldeirão, olha a descrição aqui. Era como padeiro sem forno. Agora você imagine um padeiro sem forno. O que ele faz da vida dele? É a mesma coisa uma bruxa sem caldeirão. Se a bruxa precisa do caldeirão para fazer as poções e ela não tem um caldeirão que funcione, o que ela vai fazer? O autor fez uma comparação da bruxa com o instrumento de trabalho dela e o padeiro com o instrumento de trabalho dele. Agora vamos para a letra C. Como eram as poções que a bruxa preparava? Bom, nós lemos até agora e não apareceu nada sobre poção, então deve estar na sequência. Vamos continuar a leitura. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Encontrei. Como eram as poções da bruxa? Horríveis. Aqui é só isso. Vamos agora para a atividade letra D. O autor não descreveu o lugar onde acontece este primeiro trecho do conto. Qual é este lugar? É a cozinha da casa da bruxa. Descreva como você imagina que é este lugar. Então, quem vai escrever é você. Como você imagina a cozinha de uma bruxa? Olha umas dicas para você. Pode escrever como é o tamanho da cozinha, se ela é grande, se ela é pequena, que objetos existem nela. Você vai imaginar que objetos que a bruxa precisa para cozinhar, para preparar as poções.
e vai escrever. Como é a iluminação? Se é um lugar claro, bem iluminado, existem lâmpadas, existem candelabros com velas, existe uma janela ou é tudo fechado? A luz do sol entra ou não? Ou você imaginou essa cozinha à noite que entra a luz da lua? Não sei, você vai imaginar. Existem várias possibilidades. Outra coisa que é uma dica para você, como é o chão? Que tipo de piso que tem no chão? Se o chão é com pedra ou é de terra? Outra informação é se tem outros habitantes na cozinha. Porque existem histórias em que a bruxa tem um gato de estimação, ou existe um rato na cozinha, ou um morcego. Você vai usar a sua imaginação e a sua criatividade e também todo o seu conhecimento sobre histórias fantásticas com bruxas e imaginar essa cozinha escrevendo algumas informações sobre ela. Eu vou ler. Pense assim, que eu vou imaginar essa cozinha que você descrever. Então, quanto mais detalhes você escrever e explicar, melhor vai ser para eu imaginar. Certo? E a atividade 3. Faça uma ilustração dos trechos do conto da bruxa, que você leu nesta atividade. Mostre no seu desenho o lugar que você descreveu, o lugar da atividade aqui, ó, letra D. A poção que você imagina que a bruxa preparava quando descobriu o furo no caldeirão. E o que aconteceu com o caldeirão e o que aconteceu com o caldeirão da bruxa no fogo? O caldeirão estava pingando. É o primeiro trecho que nós lemos. E a água que estava derramando pelo furinho apagava o fogo. Então, você vai representar isto, que é o que aconteceu com o caldeirão. Você vai usar sua imaginação e criatividade. E para terminar, você vai fazer a prática da letra cursiva. Contorne e copie em seu caderno uma parlenda que tem os seguintes recursos linguísticos. Eu já estou dizendo para você o que você vai encontrar nessa parlenda. Descrições de tempo, que é quando que aconteceu essa parlenda. Lugar, onde aconteceu. E objetos. Vamos ler a parlenda. Era uma bruxa. À meia-noite, em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passava manteiga no pão. Olha só, o recurso linguístico de tempo, à meia-noite, é o tempo em que aconteceu a parlenda. E o lugar? O lugar é em um castelo, mas olha a descrição do castelo. É um castelo, mas não é um castelo qualquer, é mal assombrado. Como que a bruxa estava? Com um objeto, uma faca na mão. E o que ela fazia com essa faca? Passava manteiga no pão. E o que você achou da parlenda? Você já conhecia? Se você não conhecia, você gostou? O que você achou? Me conte. Você vai contornar as letras dessa parlenda aqui na folha, se você for imprimir, mas se você não for imprimir, escreva a parlenda com a letra cursiva para praticar em seu caderno. Depois eu deixei 2 desafios para você. O desafio 1 é o seguinte: crie sua própria parlenda, parecida com esta da bruxa, com um personagem, um tempo, um lugar e o que ele está fazendo. Veja aí se você quer, se você topa esse desafio. Se você não topar o desafio 1, tem o desafio 2. Crie uma receita de poção para a bruxa preparar no caldeirão novo.
É preciso criar um nome para esta poção. É igual receita, tem o título, que é o nome do que vai sair depois que você fizer todos os passos. Essa poção tem que ter um nome. Você vai escrever uma lista de ingredientes, o modo de fazer e o modo de utilizar essa poção. Ela tem uma função, então como que a pessoa precisa tomar e quantas vezes? Se você topar esse desafio, faça. Agora, se você é uma pessoa que gosta muito de desafios e topar os 2 desafios, pode fazer os 2. E depois que você terminar, mande foto para mim dessas atividades no portal para eu poder corrigir. Combinado? Então é isso. Espero que tenha entendido. Se ainda tiver alguma dúvida, você pode perguntar nos comentários. Bom estudo para você, um abraço e até mais!